Estamos de volta. No programa de hoje falamos sobre o direito autoral na internet e contamos com a presença do desembargador Antônio Carlos de Oliveira Bispo, da 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quem quiser compartilhar sua opinião tem hoje na internet uma ferramenta democrática e fácil de ser utilizada. Por meio dos blogs, cada um possui seu espaço para expor ideias do modo como deseja. A liberdade, entretanto, pode se tornar uma armadilha quando facilita a cópia não autorizada de conteúdo. E será que há punição para o plágio na internet? Acompanhe na reportagem de Eduardo Júnior. O assunto pode ser política, moda, tanto faz. Há blogs tratando de todos eles. Desde seu surgimento na década de 90, eles vêm se consolidando como um meio mais apropriado para quem quer dividir suas opiniões com o mundo. Estima-se que hoje existam mais de 2 milhões de blogs. Um desses pertence a Rule Anderson. O jornalista diz que manter um blog não é simplesmente escrever aquilo que se pensa. Um blog dá muito trabalho para você poder pensar num conteúdo que vai ser publicado e principalmente porque um blog ele geralmente tem um público específico. E além de produzir textos para um blog, dar trabalho, né, pensar num texto, produzir, ter aquela inspiração ali para escrever realmente um texto, o que dá trabalho fazer um blog também é manter o blog no ar. Você construir uma página, atualizar, editar imagens, tudo isso é muito trabalhoso. Mas depois do conteúdo, ou melhor, do post publicado, nem tudo são flores. Permanece a incerteza se aquele texto ou imagem divulgados ficarão intactos ou se serão alvo de plágio ou reprodução sem autorização do autor. A gente tem um problema que é o problema da facilidade de acesso e do anonimato que impera hoje na internet. Então, na internet, as pessoas facilmente criam um blog, criam um site, criam um e-mail e se tornam anônimas nesses espaços. Elas não têm que assinar, elas podem usar pseudônimos, a gente não sabe de que parte do mundo que elas estão acessando. Então, isso facilita e muito as infrações na internet. Então, não só o direito de autor, mas também o direito de imagem e outros tipos de crimes acontecem na internet com muita facilidade, porque as pessoas não respondem por aquilo que elas fazem e elas tiram do ar a qualquer momento aquilo que elas postaram. Para acalmar os blogueiros, fica a dica. Textos publicados na internet são considerados obras intelectuais, criações do espírito. Portanto, também são protegidas pela Lei 9610 de 1998. A internet não é mais uma terra sem lei. Qualquer postagem feita em um blog está protegida pela Lei do Direito Autoral. Mesmo assim, blogueiros como Rule Anderson colocam avisos em suas páginas informando sobre a reprodução de textos sem autorização e continuam sendo plagiados. Uma possível resposta para os casos de plágio de textos publicados em um blog é o fato de as pessoas não reconhecerem aquilo como uma propriedade particular. A gente não tem controle de quem vai ver, em que momento vai ver e como que uso que a pessoa vai fazer daquele conteúdo, né? Muitas vezes os blogs são assinados, o conteúdo dos blogs é assinado e outras vezes não. O que dá uma falsa impressão de que aquele conteúdo que não traz consigo uma assinatura, ele é de ninguém, portanto ele é de todo mundo e vice-versa, o que não é verdade. Para proteger o conteúdo que foi postado, é possível utilizar ferramentas que impedem o uso do famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Mas nem todas as dúvidas dos blogueiros se resolvem com isso. O que não é tão bem claro para o blogueiro é o que fazer no momento em que ele é copiado. Ele pode denunciar, ele pode processar quem copiou, ele tem realmente o direito de exigir que a pessoa retire um conteúdo dela no ar? Calma, nós temos algumas dicas para você. Caso ele verifique que realmente ele foi plagiado, né? Foi copiado, alguém violou os direitos dele, ele pode primeiro informar a pessoa, notificar a pessoa dessa infração, mandando um e-mail dizendo, olha, você infringiu os meus direitos, tire do ar, deixe de usar. E se ele não for atendido nessa recomendação, então ele tem que acessar a justiça por meio de uma ação judicial de dano moral, de dano material. Uma outra medida passa pela atitude individual dos usuários da internet. Essa replicação de conteúdo, ela acontece em todos os lugares. Eu acredito que nos falta uma educação digital, sim, porque nós estamos engatinhando nesse processo. A internet é muito recente, é muito nova como um processo de comunicação, né? Se pensar comercialmente, a internet no Brasil não tem 20 anos. Isso é nada. Então, eu imagino assim, que com o passar do tempo e com essa maturidade digital que a gente vai adquirindo, essas questões elas vão sendo melhor resolvidas.
Autores de publicações virtuais que tenham seu conteúdo violado podem procurar nos cartórios uma maneira de comprovar a infração. É a ata notarial. O notário irá descrever em seus livros a situação que comprova o plágio e esse documento poderá ser usado como prova judicial, mesmo que futuramente o site onde a cópia ocorreu seja modificado ou mesmo apagado. Sobre isso eu converso agora com o desembargador Antônio Carlos. Desembargador, há um tempo para que essa ata notarial ela tenha uma validade? Sim, ela vai valer enquanto persistir o direito de reclamar na justiça. Nós temos um princípio de direito de que o direito não socorre àqueles que dormem. E o Código Civil estabelece alguns prazos prescricionais decorridos impedem a pessoa de acionar na justiça eventual direito decorrente de lesão. Essa ata é um documento público firmado por um tabelião, atestando uma circunstância, e ela vai materializar uma circunstância que pode não existir posteriormente, dado a facilidade de alteração de dados e de conteúdos na internet. A situação contrária, a pessoa que utiliza, mas de maneira autorizada, como que ela tem essa garantia, como que ela pode comprovar que ela... Qualquer meio de prova, um e-mail, um escrito, um comunicado, uma troca de informações, vai comprovar, olha, eu estou usando essa ideia aqui, é de fulano de tal, ele me autorizou a utilizar essa ideia. Então é necessário guardar alguma comunicação entre o autor e... E essas pessoas, quando são acusadas de plagiar conteúdos de internet, se for condenado por plágio de internet, quais são as punições possíveis? São as mesmas punições da lei do direito do autor. Além da pena de plágio, prevista na lei do direito autoral, nós temos também a possibilidade de reparação civil pelo uso indevido da ideia. Nós temos uma relação muito permissiva aqui no Brasil em relação ao direito do autor. A gente, com base naquelas exceções da lei para utilização de caráter científico e tudo, nós extrapolamos, às vezes, a utilização da ideia sem dar os necessários créditos. Falta muito ainda de aperfeiçoamento na legislação para que nós possamos fazer valer o direito do autor sem prejudicar o direito de informação do cidadão.